Você era muito próximo da esquerda, você tinha inclusive ligações com o pessoal da esquerda, claro, amigos comuns até. Hoje, qual é exatamente a sua posição e qual foi a sua trajetória política? Bem, eu fui comunista. Depois de ser comunista, eu fui simpatizante, né, do Partido Comunista. Eu até dava um dinheiro e tal. Depois eu passei a ser esquerdista. E hoje sou realista. Porque a esquerda é muito festiva. A esquerda tem uma grande teoria. Eu hoje sou realista. Hoje eu voto muito mais no amigo, voto muito mais na pessoa em quem eu acredite do que no... Porque a de esquerda tem que votar naquele cara, não. Eu, de modo algum, eu votaria no Lula. Mas você ainda tem alguma utopia, algum sonho de uma sociedade mais justa, alguma coisa nessa direção? Tenho sempre, senão, porque isso me faz viver. É essa esperança de que tudo se arrume, de que o país se conserte, porque é um absurdo que um país rico como o Brasil seja tão pobre. Eu acho inteiramente absurdo isso. Eu digo para os meus filhos sempre que já houve um tempo que eu disse, você ainda vai se orgulhar de ser brasileiro. Hoje eu digo, seu filho ainda vai se orgulhar de ser brasileiro. Já estou um pouco... Mas isso fatalmente acontecerá. Saudade do Chico Anísio que dá, né? Pois é. Vamos lá. Então, já que ele falou um pouco sobre é impossível que um país, né, como o Brasil seja tão pobre, a economia segue despiorando. Alan Gani, a gasolina baixou de novo, a inflação está dando sinais de que vai arrefecer nesse semestre, as contas públicas estão no lugar, gás, telefone, contas de luz estão mais baratos e tudo isso na contramão do mundo, que está em rota de recessão, né? Segundo o Fundo Monetário Internacional. Vamos ouvir então aqui o economista da bancada. Uma série de indicadores muito positivos para o Brasil, começando pelos dados de emprego. Então houve redução do desemprego, ninguém imaginava no início de 2022 que hoje a taxa de desemprego estaria em 9,3%, surpreendendo as expectativas. Mas, para o consórcio da imprensa, a extrema imprensa, como a Fabi bem lembrou, a notícia é dada da seguinte maneira: desemprego cai para 9,3%, mas a informalidade aumenta. O que é mais importante? A redução do desemprego... Manchetes adversativas. Pois é, ou a informalidade. Aliás, se você trabalha informalmente, você não é considerado desempregado. Então, o militante de redação também tem que aprender um pouquinho de economia. Além disso, os empregos formais também caíram bastante. Os dados do CAGED, de 280 mil quase empregos foram formados no mês de junho, e a expectativa para julho é de 300 mil. 2 milhões é a expectativa para a criação de empregos em 2022. A inflação provavelmente vai ficar entre 7% e 8%. A inflação nos Estados Unidos, o Paulo pode dizer aí melhor do que eu, roda na casa de 8,5%. Se a gente pegar a inflação da zona do euro também, quer dizer, a inflação 4 vezes a média histórica deles, a gente está rodando uma vez e meia a nossa média histórica, mais ou menos. A gente passou por uma pandemia. O Brasil gastou na pandemia o que se gastou a Alemanha. Então a gente proveu todos os auxílios emergenciais via Caixa Econômica Federal, equivalente ao PIB ao que gastou a Alemanha, e mesmo assim a gente vai entregar um governo em 2022 possivelmente com superávit primário. Uma reforma da Previdência foi feita, e não é só porque o governo está tendo superávit porque a inflação está mais alta e está arrecadando mais. Não, porque tirando o efeito inflacionário, as contas públicas melhoraram, há uma recuperação da atividade econômica. Quem imaginou que com uma pandemia a gente estaria com uma dívida pública perto de 78%. Quem imaginou com uma pandemia que a gente entregaria o final de 2022 com superávit primário? Porque quando veio a pandemia, ninguém imaginava uma situação dessa. Crescimento econômico próximo de 2%. No início do ano, todo mundo dizendo, não, o PIB em 2022 vai cair. Os dados começaram a surpreender positivamente. Então, esses torcedores do caos, eles acabam sendo surpreendidos pelos dados e pelos fatos econômicos. É isso. Paulo Figueiredo, vou deixar você batendo bola aqui então com o Alan Gani, vocês que já tinham combinado que iam debater economia, que o Paulo também entende de economia. Vamos lá.
Eu sou multifacetado, o jornalista que resolveu depois virar economista. Mas o que eu queria, o que eu acho interessante, os números que o Alan trouxeram são muito bons, e o que eu acho interessante trazer aqui para a discussão é a perspectiva e colocar em perspectiva com os outros países, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos e nós, essa semana, o governo americano anunciou o crescimento do segundo trimestre do ano, e foi o crescimento negativo pela segunda vez. O que nós aprendemos na Faculdade de Economia, né, Alan, que é a definição técnica do que se chama de recessão. Então, os Estados Unidos estão hoje tecnicamente em recessão. Houve até uma tentativa engraçada do governo Joe Biden de dizer, não, recessão não é isso, essa não é a definição, vamos mudar o dicionário, né? É uma boa maneira de você tirar os Estados Unidos da recessão, é você mudar a definição de recessão, que foi o que o Joe Biden tentou fazer. Nós hoje estamos com a inflação acumulada nos Estados Unidos 9,1% em junho, que os Estados Unidos estão aos poucos ultrapassando o Brasil em termos de inflação. A possibilidade real de os Estados Unidos terminarem, eu acho que pela primeira vez na história, poderia verificar, mas se eu não me engano, primeira vez na história, onde os Estados Unidos vão terminar um ano com uma inflação maior do que o Brasil. Porque tradicionalmente a inflação aqui é de 1%, 2%, sempre nessa casa mais baixa. E no Brasil você convive normalmente com inflação de 4%, 5%, 6%. E nos Estados Unidos nós teremos inflação possivelmente alguma coisa em torno de 10%, 9% esse ano, talvez um pouco menos se a gasolina continuar caindo, enquanto no Brasil nós temos chance de ter inflação abaixo de 8% no final do ano. E isso mostra o trabalho bem feito que o Banco Central brasileiro fez de começar a combater a inflação muito antes do que o Banco Central americano. O Banco Central americano, enquanto o Brasil, o presidente Roberto Campos no Brasil, estava combatendo a inflação desde o início, dizendo, olha, tem um perigo inflacionário aí, e reconhecendo os componentes de inflação. Aqui nos Estados Unidos, a Janet Yellen, que foi presidente do Fed e agora assessora de economia do governo Biden, ela dizendo que a inflação era transitória, que não existia nada disso, que isso simplesmente era um choque daquele momento. Depois botaram a culpa no Putin e agora estão reconhecendo que a inflação, a consequência da inflação, a causa da inflação é evidente. Você fechou a economia inteira e reduziu a capacidade produtiva, enquanto estimulou a economia com um pacote de estímulos sem precedentes. Obviamente, se aumenta a demanda, se não tem produção, os preços aumentam, né? Primeiro período da Faculdade de Economia. Então, o que vale chamar a atenção é a trajetória positiva na qual o Brasil se encontra, comparado com, por exemplo, os Estados Unidos ou a Argentina, que essa semana demitiu a ministra da Economia, 3 meses no cargo, já foi demitido. Então, assim, é uma diferença muito grande da forma como o Brasil está lidando com a política econômica. E aí, quando você começa com o Brasil tendo a gasolina mais barata do mundo, eu nunca vi a gasolina no Brasil mais barata nos Estados Unidos na minha vida. Nunca vi na minha vida. Gasolina no Brasil mais barata que nos Estados Unidos. Você começa, crescimento econômico no Brasil, talvez 2% esse ano, enquanto os Estados Unidos em recessão, o mundo inteiro entrando em recessão, como diz o FMI. A inflação na Argentina de mais de 40%. Inflação recorde na Europa, maior desde a década de 80. Mesma coisa acontecendo no mundo inteiro, enquanto o Brasil vai crescendo. Desemprego em queda no Brasil, como o Alan colocou muito bem. Agora, o que me chama a atenção é que com essas notícias todas que deveriam ser muito boas, eu peço a você que está em casa, eu sei que você não deve assistir, mas bota rapidinho lá no canal da Globo News e vê a cara da leitora quando ela dá essas notícias de economia. É um velório. A pessoa está desesperada. Por quê? Porque vem as consequências econômicas, vem as consequências eleitorais da melhora da economia. E esse é o desespero. São pessoas que não estão preocupadas com o Brasil. Elas estão preocupadas só com uma coisa. Todos os dias, em todas as redações do consórcio, a preocupação número 1 é o que é ruim para o Bolsonaro, o que ajuda a gente a tirar ele do poder. É isso que a gente tem que dar enfoque. Exatamente. Então, Fabi, passando aqui então a bola para vocês, a gente tem aqui nesse programa uma verdadeira aula de economia. Eu que sou o que menos entende de economia aqui, seguramente, mas onde é que eu tomo as minhas classes, as minhas aulas, né? Quando eu ouço assim do pessoal lá de casa, do pessoal da vizinhança, olha, eu fiz a feira mais barata esse final de semana, aí você pega o
Uber, você anda no táxi, ele diz assim, ó, tá melhor agora, né? Ufa, deu um respiro, a gasolina deu uma respirada. Aí você anda um pouco no centro da sua cidade, né? Ou aqui em São Paulo, e você vê as lojas reabrindo, né? As pessoas, e tem gente consumindo, tem gente comprando lá, e aí o seu vizinho fala assim, puta, meu primo arrumou um emprego. Essa, para mim, é a aula de economia. É isso que está acontecendo no Brasil agora. Isso não está acontecendo nas páginas do consórcio. Não está, e até o Alan falou, quem iria dizer que a economia do Brasil ficaria assim? Paulo Guedes disse. Ele disse, até na época, eu até brinquei bastante, que eu falava o Paulo Guedes é extremamente irônico, porque ele falava assim, nós temos um Congresso Nacional extremamente reformista. E eu achava graça naquilo, né, porque a gente sabe como que o Congresso Nacional funciona, e infelizmente as reformas muito bem feitas, organizadas pelo governo federal, não foram feitas. E se tivessem sido feitas, onde estaríamos, né, Alan, na economia? Estaríamos voando, como sempre disse o Paulo Guedes. Então, é uma questão de estrutura mesmo econômica, de alguém que está sabendo o que está fazendo, está olhando o cenário, o contexto mundial, porque isso é importante, né? O Brasil não vive isolado, como o consórcio diz, né, que, nossa, o Brasil está isolado, porque as políticas públicas do governo Bolsonaro, e aí fala de crise ambiental, mistura tudo, e a gente sabe que a realidade não é essa. Foi um investimento muito forte também no Plano Safra, o que nós tivemos aí, então nós teremos resultado, querendo a esquerda, o consórcio, ano que vem, nós teremos resultado desse investimento, inclusive na agricultura familiar, o que é diferente. Ou seja, também o vizinho lá da roça também vai olhar e vai falar, não estou mais desempregado, eu tenho aqui investimento para fazer aquela agricultura familiar virar. E o Brasil, então, terá o que o Chicanizzo falou ali, talvez, né? A gente vai ver, finalmente, o Brasil próspero. Esse é o nosso desejo.